2h38, bora Brasil de volta para falar sobre saúde, né? A Anvisa autorizou o uso do Mounjaro, que é mais uma dessas canetas, né? Para controle de diabetes, também para uso do controle de peso ou para emagrecimento mesmo. O Vitor Lupato está com a gente aqui no estúdio para falar como que vai ser esse uso, qual que é a diferença para o Ozempic. O que a gente tem que tomar de cuidado para quem está precisando fazer algum tratamento? Porque a grande preocupação é essa, né, Lupato? As pessoas que usam para perder 1 quilinho, 2 quilinhos e não aquelas que exatamente precisam do medicamento para o uso do controle da obesidade, que é uma coisa bem diferente. Né, Lupato? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ana. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. O principal ponto disso tudo é que sim, para usar o Mounjaro, assim como o Ozempic, o Wegovy, todos esses remédios que têm a mesma substância base e que ajudam na perda de peso, é preciso de um acompanhamento médico. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso do medicamento, mas para pacientes que têm um acompanhamento médico, que estão, na condição, estão com a obesidade, estão com um sobrepeso e que, além disso, tenham alguma comorbidade ligada à obesidade. Senão, não é indicado o uso do medicamento, que até então era autorizado só para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2, assim como o Ozempic, que foi a primeira canetinha, como se chama, que ficou muito popular aqui no Brasil. E hoje há sim evidência científica de que o Mounjaro, ou o nome correto seria tirzepatida, apresenta excelentes resultados na redução de risco cardiovascular e na perda de peso. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes hoje mais cedo com a nutróloga e cofundadora do Instituto Obesidade Brasil, a Andréia Pereira. E ela afirmou que o Mounjaro é como se fosse uma evolução do Ozempic. Explicou também a diferença entre os dois medicamentos. Ele é uma evolução do Ozempic, né? Ambos têm o GLP-1, né? Uma substância que ajuda, né, nessa controle glicêmico, nessa queima de gordura, no aumento da saciedade. Porém, né, o Mounjaro tem, além disso, o GIP, que é uma outra substância que potencializa, né, o efeito do GLP-1. O GIP acaba diminuindo os efeitos colaterais, porque eles têm efeitos comuns, o Ozempic e o Mounjaro, mas com o GIP você tem uma maior perda de peso, né, com menos efeitos colaterais. Ou seja, a principal diferença é que o resultado para a perda de peso do Mounjaro é melhor do que do Ozempic e os efeitos colaterais são menores. Geralmente os pacientes não sentem tanto, porque com o Ozempic muita gente relata enjoo, falta de energia depois, e com o Mounjaro nem tanto. É um medicamento um pouco mais caro também, já vou trazer os valores, mas é importante destacar que antes mesmo da aprovação para a perda de peso, tanto o Ozempic quanto o Mounjaro já eram vendidos no Brasil, o Ozempic há mais de ano, o Mounjaro desde o mês passado, e muitas pessoas acabavam procurando para ter o resultado da perda de peso e não do diabetes. E aí, com isso, muitas pessoas acabavam tendo algumas complicações, muitos efeitos colaterais. E a partir do próximo dia 23, também por uma determinação, será obrigatória a retenção de receita para medicamentos que contam com a substância GLP-1, que é a base para o Mounjaro, para o Ozempic e também para o Wegovy. A nutróloga Andréia Pereira ressalta toda a importância de um acompanhamento médico para quem vai tentar um tratamento como esse. A gente precisa também de uma melhor dieta, né, de uma dieta mais saudável, mais equilibrada, e também da prática de atividade física regular, né? E muitas vezes do acompanhamento psicológico. A obesidade, ela é uma doença que tem várias causas, então o tratamento também ele é multiprofissional. A gente precisa ir de várias frentes. E muitas vezes a gente escuta, o remédio não está funcionando, mas é porque a pessoa não fez uma modificação adequada do estilo de vida. Então, tudo é importante.
Preço do Monjaro pode variar, a Anvisa estabelece, né? Preço mínimo, preço máximo, são duas dosagens, na verdade, do Monjaro, ou de 2,5 miligrama ou de 5 miligrama, depende do que o médico for receitar para a perda de peso. Então, pode variar também, a depender dos programas, né, que barateiam medicamentos no Brasil, começando em R$ 1.406 e pode chegar a dosagem maior a R$ 2.384. O medicamento é disponibilizado, assim como o Ozempic, em caneta autoinjetora, mas de dose única. E aí esse valor que eu passei é de uma caixinha que conta com 4 canetas, o que seria suficiente para um mês de tratamento por parte de um paciente. É um tratamento caro, que vai ter alguns descontos por programas, mas que agora, cientificamente comprovado, ajuda na perda de peso. Vai começar aqui no Brasil também, Ana. É isso, e bem mais caro que o Ozempic. Bem né? mais caro. Que recentemente passou por uma redução de preço, está custando menos de R$ 1.000, mas ainda assim é um medicamento muito caro. Mas para quem precisa, para quem tem aí questões urgentes para resolver com a obesidade, é um tratamento interessante, né? Como os próprios médicos têm falado. Mas tem que ter bala na agulha. Tem que ter grana para gastar. Valeu, viu, Lupato? Obrigada. Valeu, um abraço. 2